A gente já tem algumas coisas ainda para ver do outro, né? Do outro slide da semana passada. E aí vamos terminar agora. Tem ainda, acho que audição e visão, tá? Pelo que eu olhei ali no YouTube lá. E aí depois endócrino e depois a gente passa porque eu enviei hoje para vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Ó, então a gente tinha conversado, né, sobre os órgãos do sentido, né, o sistema sensitivo, né? Vimos então o paladar, vimos o tato, né, e vimos o paladar, né? E aí falta agora a audição, né, e a visão, tá bem? Bom, então o que a gente tem aqui? Então, quando a gente fala de audição, primeira coisa, né, a gente tem que separar a orelha em três partes, né? Orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? Orelha externa, então, pavilhão auditivo, né? E aqui, no caso, o canal auditivo. Não confunde canal auditivo com tuba auditiva, são coisas diferentes, tá? Bom, o que delimita, então, essa parte externa da orelha para a parte média da orelha, onde estão os ossículos, né? Martelo, bigorna e estribo, aqueles três ossículos. É aqui a janela oval. O que nós temos aqui é a nossa membrana timpânica, né? O tímpano, né? Que é uma membrana, aonde, por exemplo, ele, né, vai vibrar de acordo com de acordo com o som, né? Com as ondas sonoras. E aí ele vai, então, fazer todo o movimento aqui articulado entre os três ossículos em cada orelha, que vai fazer, então, a vibração da cóclea, né, ou labirinto, e os canais semicirculares. Só lembrando, né, que a cóclea está mais associada à audição e os canais semicirculares, já na orelha interna, né, estão associadas, então, ao equilíbrio, tá? Bom, então nós temos a recepção e a condução do som ali, né, na membrana timpânica e nos ossículos, a conversão desse som, então, em sinais elétricos, lá na cóclea, tá? Ou labirinto, como quiserem chamar. Depois a gente tem o encaminhamento desses sinais elétricos, então já houve uma transformação mecânica aí, né, para, por exemplo, né, para sinais elétricos, então aí impulso nervoso. Esses sinais elétricos, então, são codificados nas regiões, ó, das têmporas, né? Região temporal do cérebro. E aí o córtex auditivo, então, vai processar essa informação, tá? Não esqueçam, então, que a orelha está associada também com o equilíbrio, tá? Não esquece que aqui dentro tem sais, tem células ciliadas que são estimuladas, e aí que eu quero te chamar a atenção. Lembra que no iniciozinho eu te falei assim, ó, não confundam canal auditivo com tuba auditiva. O canal auditivo é esse, tá? A tuba auditiva é essa aqui, ó. Ela é muito menor do que essa imagem e ela liga a orelha média e orelha interna à nossa faringe. Tá? Então, por exemplo, quando tu anda de avião ou quando tu vai para um local, né, que tem uma maior altitude, tá? Então começa a te dar aquela diferença de pressão na orelha, tá? E essa diferença de pressão, ela só se reequilibra porque nós temos vamos dizer assim, esse canal, né, essa tuba auditiva que vai fazer a ligação dessa parte interna, e média, com, por exemplo, a faringe, e fazendo o reequilíbrio das pressões internas da orelha e externas do corpo. Isso é extremamente importante, que é justamente para a gente não ficar surdo, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que acontece, por exemplo, em aviões, tá? Caso o avião aconteça uma despressurização. Então, nós temos uma cabine pressurizada. Essa cabine pressurizada mantém as pressões idênticas, né? Parelhas, vamos dizer assim, mais aproximadamente iguais para que a gente consiga respirar, né? E também que a gente consiga escutar e todos os nossos fenômenos fisiológicos aconteçam normalmente. No momento que a gente tira essa pressão, rapidamente, tu vai causar uma diferença de pressão muito grande entre a parte externa do corpo e a parte interna. E isso pode causar, né, embolias pulmonares, pode causar, por exemplo, né, trombos, má circulação, dificuldade para respiração, que é uma das principais, e até o rompimento, por exemplo, né, de tímpano, devido a essa diferença de pressão. Então,
Só não confundir, então, canal com a tuba auditiva, tá? Então, a função da tuba auditiva é fazer esse reequilíbrio, né, da orelha média interna com, por exemplo, o meio externo, tá bem? Depois a gente passa para a visão, tá? Então, na visão, o que a gente tem? A gente tem, então, o olho humano, né? Vamos pegar aqui, aonde nós temos partes importantes. A primeira delas, então, é a córnea, né? A parte mais externa do nosso olho, tá? Aquela que pode ser transplantada, né? Uma estrutura de proteção e também, né, auxilia aí no foco não, né, mas na captação aí dessa luz, né, consequentemente vai ser transformada em imagem. Olha só, depois o que a gente tem? Entre a córnea e a pupila, nós temos aqui um líquido, que aqui está como câmara anterior, mas aqui nós temos o quê? O humor líquido. Aqui dentro é o humor vítreo e aqui o humor aquoso, tá? Ele é líquido aqui, então. Por isso que a gente assim, o cara furou o olho, né? O cara vazou o olho. De repente, sei lá, por um acidente, uma bolada, alguma coisa, que acaba, por exemplo, a córnea acaba se rompendo e acaba saindo um líquido. Então, por isso que a gente chama de humor líquido e aqui dentro humor líquido ou humor aquoso e aqui dentro humor vítreo. É mais gelatinoso dentro do olho, tá? Bom, depois o que a gente tem? A pupila. A pupila é aquela que abre e fecha e ela é sempre rodeada pela parte colorida do olho, chamada de íris, tá? E aí o que realmente aqui tem uma, vamos dizer assim, uma associação, né, uma ligação com por exemplo, a imagem é o que a gente chama de lente, né? Então, a lente aqui para nós é chamada de cristalino, tá? Então, aqui dentro, como eu já comentei para vocês, nós temos, então, o humor vítreo, que é gelatinoso. Toda a volta do olho, que a gente chama de branco do olho, é a esclera, ou a camada esclerética, né? Que é a esclera, tá? Mais internamente, nós temos a retina, que é uma membrana formada, obviamente, por células. Essas células, então, são em dois tipos, né? Os cones e os bastonetes. Os cones, então, são aqueles responsáveis por captar as imagens em locais de maior luminosidade. Tem gente que até associa os cones por enxergar o colorido. E os bastonetes são aquelas células, então, responsáveis por captar as imagens, né, em locais com menor luminosidade. Tá? Então, também associam os cones ao preto, o branco e o cinza. Tá? E aí nós temos, então, né, o nervo óptico, então, que vai pegar, a partir dessas informações captadas por esses dois grupos de células, cones e bastonetes, e vai encaminhar até o cérebro, lá no lóbulo occipital, lá na nossa nuca, né, que lá vai, então, se formar a imagem, tá? Aqui, então, né, o que acontece no nosso olho, comparando com uma máquina fotográfica, não sei se todos vocês conhecem, né, porque muitos, vamos dizer assim, jovens, eles não lembram ou não tiveram contato, por exemplo, com máquinas fotográficas, mas não é essa eletrônica, né? Estou dizendo aquelas mais antigas, que a gente chamava até de retrato, tá? Então, eles fazem, de vez em quando, principalmente em vestibulares, eles fazem associação com essas máquinas fotográficas, tá? Então, pupila, córnea, retina e cristalino. São os quatro, vamos dizer assim, né? Aspectos principais. Então, o que a gente tem? Se a gente for comparar, né? A mesma imagem, tá? A mesma imagem. Então, a pupila, nós vamos, então, associar sempre com o diafragma. O diafragma da máquina é aquele que abre e fecha, assim como a pupila. A córnea, aqui, estão associando, como por exemplo, a lente, tá? Mas nós também temos o quê? Uma lente mais interna, porque nós precisamos, né, na máquina fotográfica, que a gente pode associar ao cristalino. Tá? Então, tem a lente externa e a lente interna. Tá? A lente externa nós associamos com a córnea. A lente interna nós associamos, então, com o nosso cristalino, né, que seria a nossa lente, vamos dizer assim, normal, humana. Tá? E, por último, olha lá, a retina, ela estará associada, então, à película ou ao filme, como a gente chamava antigamente, que era uma bobinazinha assim, onde só ia, né, enrolando para que cada foto, até dar um estralinho ali,
até que cada foto batesse em seu lugar. E ali depois tu mandava fazer a revelação daquela foto, tá? Então, isso aí só comparando, né, a máquina fotográfica aí ao olho, tá? Aqui vai aparecer de novo, ó, aqui os problemas de visão, né? E aí, isso aqui a gente pode pensar até mesmo no Enem. Então, ó, a miopia, né? O que é a miopia, né? A miopia, então, são aqueles problemas de visão onde, por exemplo, entre aspas, né? A imagem se forma antes do olho, tá? A hipermetropia, supostamente, essa imagem se forma atrás do olho, tá? E o astigmatismo é quando essa imagem é borrada, ou seja, né? Ela acaba se formando distorcida lá na nossa retina. Como é que se faz a correção, então, de cada uma delas? Então, a miopia, tu vai fazer, né, a correção com uma lente côncava, tá? Já a hipermetropia com uma lente convexa, e no caso, por exemplo, do astigmatismo, tu vai fazer ela, a correção com uma lente, né, aí cilíndrica, tá? Isso aqui é básico, é bem decoreba, e mais, né, no Enem aparece, é recorrente. Eu sei que o foco de vocês aqui é outro, mas no Enem é recorrente aparecer essas questões de olho humano. Bom, então o que acontece, né? A miopia, né? Então, a miopia, né? A dificuldade é visualizar objetos distantes, né? Então, se faz a correção com uma lente divergente, tá? Opa! Com uma lente divergente. Já a hipermetropia, ó, na ordem, tá? Tem dificuldade de enxergar objetos de perto, então tem que ser uma lente que converge para aquela região. O astigmatismo, então, ó, visão desfocada, como eu tinha comentado anteriormente, e a lente é cilíndrica, tá? A presbiopia, ó, a perda de visão de perto, então também, ó, assim como a hipermetropia, vai se utilizar, então, uma lente convergente. E aqui nessa tabelinha, ó, tem falado do daltonismo, que é uma questão genética, né? Então, é dificuldade de diferenciar as cores, tá? E não é só aquela história de verde e vermelho, tá? São várias cores, azul, cinza, verde, né? Então, não existe uma lente corretiva. Elton, mas existem já óculos, né, especiais. Sim, existe, tá? Mas não uma lente específica para isso, ok? Passamos para o sistema endócrino, né? Um sistema bem legal de estudar e com uma grande quantidade de informações aí, né? Que são, por exemplo, as glândulas, né? E os hormônios que nós vamos ver agora na sequência. Então, ó, de cara, então, eu começo, então, com a glândula hipófise, né? Ou glândula mestra, como vocês quiserem. Por que a glândula hipófise? Porque a glândula hipófise é aquela glândula responsável, né, por coordenar grande parte das nossas glândulas. Então, praticamente todas as nossas glândulas são coordenadas, né, ou terão algum hormônio que estimulará, né, a produção de hormônios de outras glândulas, tá? Então, ó, a glândula hipófise ela está sempre associada ao cérebro, né, mais precisamente ao hipotálamo. Por quê? Porque aqui na adenohipófise, que é a parte anterior, né, o lóbulo anterior, nós temos, então, a produção e a secreção de hormônios, tá? Já na parte posterior, eu tenho o quê? Eu tenho o armazenamento e a secreção. Tá? Bom, olha o que eu falei, né? A neurohipófise, que é a parte posterior, que fica para trás do corpo, ela armazena e secreta, ela não produz hormônios, porque os hormônios produzidos, os hormônios liberados pela neurohipófise, eles são, então, ó, eles são produzidos no hipotálamo. Então, ó, o que nós temos aqui? Nós temos a prolactina, né, que é um hormônio produzido e liberado pela adenohipófise, então estimula as glândulas mamárias a produção de leite. Olha agora, olha esses nomes aqui, gonadotrófico, tireotrófico, adrenocorticotrófico e somatotrófico. Então, todos esses hormônios vão atuar em algum local, estimulando aquele local a realizar uma outra coisa, ou a produção de um outro hormônio. Então, por exemplo, ó, gonadotrófico. Então, é um hormônio que vai atuar nas gônadas, tanto masculinas como femininas, ou seja, testículos e ovários, tá? Então, lá nos testículos, vai estimular, então, os testículos a produzir testosterona. Vai estimular, por exemplo, os ovários a produzir, por exemplo, estrógeno e progesterona. Tá? O tireotrófico aqui, ó,
vai estimular a tireoide a produção de seus hormônios, nesse caso aí T3 e T4, o triiodotiroinina e a tiroxina. O adrenocorticotrófico vai estimular lá, então, né, as adrenais a produzir adrenalina, epinefrina, né, a produzir lá os mineralocorticoides, né, cortisona, a vasopressina. Então, tá vendo? Então, são hormônios que são produzidos na hipófise, que estimulam uma outra glândula a produzir um outro tipo de hormônio, ou a ter um outro tipo de função. Assim como o somatotrófico, que a gente chama de hormônio do crescimento, tá? Então, o somatotrófico, ele atua nos ossos, e os ossos, obviamente, vão estimular, né? Vão ser estimulados a fazerem o crescimento. Óbvio, né, que a gente não para de produzir esses hormônios durante a nossa vida. Mas a gente não cresce mais, não tem problema. O que acontece? A única coisa que a gente não vai ter aqui é que, por exemplo, ele não vai ser aumentado, né? E não sendo aumentado, então ele se estabiliza, então o nosso tamanho ele também se estabiliza. Então ele não deixou, tu que não cresceu mais, aí sei lá, né, desde que idade, ele não deixou de ser produzido, ele apenas se mantém a mesma quantidade. Só que aqui existe o quê? Algumas anomalias, no hormônio do crescimento. Então, quando a gente fala de hormônio do crescimento, a gente tem que pensar em 3 doenças. 2 em crianças e 1 em adulto. Vou começar pelas de criança. Então, por exemplo, nas de crianças, nós temos o quê? Nós temos, então, o gigantismo. Então, produção excessiva de hormônio do crescimento vai causar o gigantismo. Então, a pessoa não tem... As pessoas associam o gigantismo com algum tipo de retardo. Normalmente, não tem relação direta, tá? Bom, e também quando há uma produção muito baixa no início da vida, vai desenvolver um nanismo que a gente chama de nanismo hormonal, tá? Esse até tem tratamento para melhorar um pouquinho, para a pessoa ainda crescer mais alguns centímetros, não muito mais do que isso, tá? Diferente daquele nanismo que é chamado de nanismo genético ou nanismo acondroplásico, tá? Que tem aquele, inclusive, gene letal na espécie humana, tá? Bom, o que acontece aqui também quando adulto? Imagina um cara lá que está com seus 20, 30 anos, e aí, por exemplo, ele inventa de fazer academia e tomar o hormônio do crescimento. Então, ele pode causar, ou, por exemplo, teve algum tumor nesta região, que fez com que a glândula hipófise, mais precisamente a adenohipófise, produzisse, já adulto, começasse a aumentar a produção de hormônio do crescimento. Ele vai desenvolver uma doença chamada de acromegalia. Então, que é o crescimento das extremidades. Então, todas as extremidades corporais dele irão crescer. E esse crescimento, obviamente, né, vai deixar o queixo grande, as mãos, os pés, e isso, obviamente, né, pode causar lesões ósseas, né, fragilizamento dessas extremidades e assim por diante. Tá? Ainda tem 2 hormônios aqui que não estão aí, que é o LH, né, o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Vou falar a função rapidinho. O LH, né, ele estimula, então, o corpo lúteo, né, e toda a preparação do endométrio para que as mulheres, por exemplo, preparem o corpo, vamos dizer assim, do útero ao espessamento, né, da parede do endométrio, para que se implante caso seja fecundado, tá? E o FSH é aquele hormônio que estimula o folículo, né, que são aquelas células que estão ao redor do óvulo, por exemplo, a inchar, a crescer o seu tamanho e a literalmente explodir, liberando o óvulo, ou seja, né, atua mais diretamente na maturação desse óvulo. E aí nós temos aqueles hormônios produzidos no hipotálamo, olha o que eu falei, hein? Produzidos no hipotálamo e secretados pela neurohipófise. Então, nós temos a ocitocina, que ela expulsa, então, né? Libera, ejeta o leite. Quem produz é a prolactina e quem libera é a ocitocina. Então, a ocitocina, inclusive, é chamada de hormônio do parto. Hormônio do parto, por quê? Porque é o hormônio aquele que vai ser liberado durante, assim, vamos dizer assim, a preparação para o nascimento da criança. Então, dilatação, por exemplo, contrações uterinas,
né? A dilatação, por exemplo, do canal vaginal. Então, está tudo ligado à ocitocina. Tanto é que mulheres que querem ter parto normal, muitas vezes, né, os médicos, lá, enfermeiros, eles acabam dando injeções de ocitocina para que tenha uma maior dilatação e, vamos dizer assim, uma contração facilitada aí para a criança nascer. E o hormônio antidiurético, chamado de ADH, né? Então, o hormônio antidiurético que está associado, então, a diminuir a perda de água para o ambiente. Então, é ele que retém água no nosso corpo, é ele que faz com que a nossa urina seja mais ou menos concentrada. É ele que, por exemplo, é inibido quando a gente urina, quando a gente toma alguma bebida alcoólica. Então, por exemplo, a pessoa quando toma muita bebida alcoólica, ela costuma ir várias vezes ao banheiro. Por quê? Porque o álcool acaba inibindo o ADH. Lembra? Ele é antidiurético, ele é contra a diurese. Ele quer que a água fique no corpo. Então, no momento que tu toma a bebida alcoólica, né, ele acaba sendo inibido, não é liberado pela neurohipófise, e aí, então, o álcool, né, estimula, então, a liberação e a perda muito grande de água. Tá? Aqui, só para lembrar para vocês, existe um tipo de diabetes associada ao ADH, chamada de diabetes insípidos, não é a mellitus. A mellitus é aquela da insulina. É diabetes insípidos. E a diabetes insípidos faz com que a pessoa urine muito por dia. Às vezes, assim, quantidades muito extremas, 15 litros por dia, né? E, óbvio, isso traz uma sede muito grande. Então, um dos fatores bem característicos é sede e um alto volume de urina. Já foi questão do Enem, só para recordar vocês. Bom, esse é o mecanismo de feedback, né? Ou retroalimentação. Então, como eu falei para vocês, nós temos hormônios produzidos aonde? No hipotálamo e na hipófise, que estimulam outras glândulas, por exemplo, a termos o quê? A termos a liberação de hormônios. Então, a hipófise estimula a tireoide a produzir T3 e T4. A quantidade alta de T3 e T4 acaba inibindo a hipófise e o hipotálamo. Então, estão vendo? Quando eu vejo aqui o lado verdinho, onde eu tenho só estímulo, então eu tenho que pensar que é um feedback positivo ou uma retroalimentação positiva. Quando, por exemplo, isso está sendo inibido, eu chamo de feedback negativo ou retroalimentação positiva. Tranquilo aqui? Olha. Então, para fechar essa aqui, temos então, olha aí, né, uma relação aí dos hormônios, tá? Vamos começar então aqui pelo deixa eu escolher um aqui, deixa eu ver. Vou escolher aqui para cima. Vou pegar aqui o número 1 mesmo. Vamos pegar o número 1, pâncreas, tá? Então, uma glândula mista, ele produz o suco pancreático, lembra? Tem uma parte exócrina e tem uma parte endócrina. Endócrina é tudo que libera, então, diretamente no sangue, tá? As glândulas, como esse exemplo. Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de células, que formam, por exemplo, as ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, as células alfa e as células beta. Eu vou começar pelas betas aqui pela esquerda, tá? Então, essas células vão produzir quem? A insulina, tá? E a insulina, olha só, ela é muito importante, olha lá, para músculos e fígado. Por quê? Porque ela estimula a absorção de açúcar no sangue. Veja bem, não é a insulina que carrega o açúcar do sangue para as células. Ela apenas se liga na célula. A insulina se liga nas células e estimula essas células aonde ela se ligou a absorverem um açúcar que está em alta quantidade no sangue, ou seja, que está aí, né, o sangue estaria hiperglicêmico. Então, olha lá, armazenamento de glicose. Então, ela estimula também nós armazenarmos no fígado e nos músculos, né, glicogênio, porque essa glicose vai ser transformada em glicogênio. E aí a gente diz que a glicemia diminui. Então, estimula, ela te diz que ela vai cair, vai ter uma queda, né, no sangue e um aumento no interior das células. Tá? Já as células alfa, olha aqui, o que a gente vai ter? A liberação do glucagon. O glucagon, o que ele faz? Ele atua no fígado para quebrar aquele glicogênio que ficou armazenado. Então, aqui foi produzido glicogênio, lembra?
Então, imagina que agora, depois do almoço, teu corpo está fazendo isso exatamente agora para quem almoçou, tá? Então, teu corpo está fazendo isso, estimulando as células a absorverem glicose e a transformarem em glicogênio. Mas lá à tardinha, vamos supor que agora, depois da aula, sei lá, tu vai dar uma caminhada, uma pedalada, vai jogar um futebol, vai jogar lá um tênis, sei lá o quê, tá? O que tu vai fazer? Teu corpo, mesmo tu não comendo nada, teu corpo vai começar a liberar, então, glucagon, para que lá no fígado ele quebre o glicogênio, um processo que a gente chama de glicogenólise, e que aumente a quantidade de açúcar no sangue para que tu faça o quê? A utilização como fonte energética. Esse é o mecanismo, tá? De insulina e glucagon. Então, teu corpo fica, vamos dizer assim, brigando, né? Todo dia, toda vez que tu ingere alimento ou não, né? Até mesmo quando a gente está em jejum. É muito comum aparecer nas provas, uma pessoa em jejum. Bom, pessoa em jejum, subentende-se então que ela tem que tirar das suas reservas. Se é uma reserva rápida, é açúcar. Se é açúcar, é glicogênio. E se é glicogênio, é o glucagon. Se é uma reserva a longo prazo, bom, aí é dos lipídios armazenados na fonte de gordura. Ok? Depois, vou pegar aqui o número 2. Vou pegar o número 2, que é uma ação hipocalcemiante, ou seja, uma diminuição de cálcio no sangue. Sabe quem é que faz isso? Quem faz isso é um hormônio chamado calcitonina. Então, lembra disso, tá? Quem diminui a quantidade de cálcio do sangue é a calcitonina. Quem aumenta a quantidade de cálcio no sangue é o paratormônio. Então, vamos lá. A calcitonina é produzida nas tireoides, ok? Já o paratormônio é produzido nas paratireoides, tá? Então, olha só. Olha aqui, o que a gente tem? A calcitonina, ela aumenta a quantidade de quê? Aumenta a quantidade de cálcio nos ossos. E o paratormônio, que é esse PTH aqui, ele diminui a quantidade de cálcio nos ossos. Então, ele retira, tá? Enquanto a calcitonina coloca, calcitonina, ela coloca nos ossos, o paratormônio retira. Aí tu deve estar pensando, mas por que não? É bom ter cálcio nos ossos? Eu vou te dizer, óbvio que é. Mas com o tempo, essas ligações elas vão se fragilizando. E com isso, o que acontece? Acontece também uma fragilização dos ossos. E os ossos, então, acabam quebrando essas ligações e sendo, por exemplo, ficando mais suscetíveis a fraturas. E aí o que acontece? Olha o que aparece aqui, duas células que nós já estudamos e eu te chamei a atenção, que são importantes para a prova da Católica. Osteoblastos, deposita cálcio nos ossos, então está associado à calcitonina. E os osteoclastos, olha aqui, que são aqueles que retiram o cálcio dos ossos, então estão associados ao paratormônio. PTH quer dizer hormônio do paratormônio, tá? Das paratireoides. Então, o paratormônio ele está associado ao osteoclasto e o osteoblasto está associado à calcitonina. Só para reforçar. Calcitonina coloca nos ossos, paratormônio retira. O osteoblasto está associado à calcitonina e os osteoclastos estão associados ao paratormônio. Calcitonina, produzido na tireoide, paratormônio nas paratireoides. Tá? Bom, vou pegar para cá, a medula da suprarrenal. Então, nós temos a adrenalina e a norepinefrina. Tá? Então, quando eu, por exemplo, falo de noradrenalina, eu tenho que pensar, nas situações, quando eu falo de adrenalina como um todo, né? Eu tenho que pensar em situações de perigo, de tensão. Tá? Então, essas situações de perigo, de tensão, elas estão sempre associadas ou a um susto, ou, por exemplo, sei lá, a prova da Católica, que tu vai te acordar lá, né? E aí tu vai ter todo aquele processo de tensão durante a noite. Por exemplo, quando a gente fala assim, minha mão suou frio, né? Então, suou frio é porque parece que a gente só sua quando tem calor. E aí é uma ação da adrenalina. Então, tanto é que a gente coloca, né? Sempre associa a adrenalina à pupila dilatada,
taquicardia, né? O aumento da pressão arterial e assim por diante. Então, a gente normalmente associa a situações de, por exemplo, de perigo, de tensão, de medo, de fuga e assim por diante, tá? Então, não esquece que aqui também nas suprarrenais tem um hormônio chamado vasopressina, tá? E também tem o cortisol. O cortisol são hormônios que são utilizados para inflamações, ou seja, né? Para reações inflamatórias, tá? E a vasopressina está associada, por exemplo, à retenção de sódio no corpo. Então, ela também controla a pressão, ó, vasopressina, tá? E aqui, ó, outros locais, só para vocês terem ideia, né? Que também não precisa ser somente glândula para produzir hormônio. Entende isso? Nós também teremos o quê? Nós teremos órgãos que também serão produtores de hormônio. Então, ó, no timo, aqui mais a nível de curiosidade, tá? Por isso que eu vou fazer um passadão aqui, tá? Então, ó, o timo produz a timosina, né, que matura os linfócitos T, células de defesa, né, aqueles que estão associados ao HIV. O coração produz, né, o hormônio, a gente chama de hormônio angiotensiona, que controla a pressão arterial juntamente com a vasopressina. Aí no estômago, ó, nós temos a gastrina, que estão associadas, né, aos fenômenos de digestão química e digestão mecânica do nosso sistema digestório humano. Então, ó, estimula a secreção da gastrina e a motilidade do estômago para aumentar, né, aí nesse caso aí, os movimentos peristálticos. A secretina no intestino, ó, que inibe a secreção da gastrina, estimula a secreção de bicarbonato lá no suco pancreático para aumentar o pH daquele bolo alimentar que está vindo do estômago extremamente ácido. Então, precisa jogar, né, muito bicarbonato ali para reagir, né, formar sal e água, e aí aumenta o pH, porque senão ia corroer o intestino. A enterogastrona, que também é produzida no intestino, inibe a secreção de suco gástrico, e a motilidade do estômago, para dizer assim para o estômago, ó, estômago, dá uma segurada aí, né, não me manda tanto alimento assim, que eu preciso primeiro dar conta do que tu já me enviou, então para de empurrar aí o alimento. E a colecistocinina, né, que estimula a secreção do suco pancreático e a liberação da bile. Tá? Então, a colecistocinina, a secretina, a enterogastrona e a gastrina estão associadas a esse mecanismo aí, estômago e intestino. Tá? Então, enterogástrico, que a gente chama, né, o sistema enterogástrico de hormônios. Ainda nos rins, olha aqui, ó, tem o EPO, né, que estimula a produção de hemácias, tá? E a glândula pineal, né, que hoje, atualmente, nesse mundo aí meio holístico, nesse mundo meio, vamos dizer assim, transcendente, nesse mundo também que a gente se fala muito da glândula pineal. Então, a glândula pineal ainda é pouco estudada, não é que ela é pouco estudada, mas se sabe ainda muito pouco. Mas um dos hormônios que a gente sabe que ela produz por exemplo, está relacionado ao sono. Tanto é que se toma melatonina, né, para dormir e tal, para aumentar os índices de melatonina, devido à ação da glândula pineal. E aí tem vários fatores que inibem a glândula pineal, né, de produção de melatonina. Por exemplo, a ingestão de carne mesmo é uma das coisas que diminui a produção de melatonina. Tranquilo aqui, pessoal? Dá um... Então, beleza. Então, aqui, ó, a gente fecha esse slide aqui e vamos porque eu enviei hoje para vocês. Ops, cadê aqui? Aí. Então, é esse aí, ó. Nossa sequência aí, né? Seguindo essa nossa revisão. Então, ó, continuamos em fisiologia humana, depois a gente vai ver, vamos ver mais no finalzinho, não sei se alguém já deu uma olhada. Vamos ter uma classificação aí biológica e já o início, tá? Dos reinos aí, com cada um com as suas doenças, tá?
Então, ó, saímos do sistema, ó, vimos sistema nervoso, vimos sistema sensitivo e sistema endócrino. Esses três sistemas são, a gente chama, né, de controle, de coordenação corporal. Por quê? Porque eles são eles que percebem, regulam e respondem, tá? De uma forma geral, é assim que funciona, tá? E agora a gente vai, né, para aqueles que atuam em conjunto com eles. Não quer dizer que são menos importantes, tá? Mas que são também coordenados por esses que a gente viu anteriormente. Então, quando a gente fala de sistema digestório, a gente precisa, né, conversar sobre as partes aí do sistema digestório. Então, ó, nós temos alguns órgãos anexos, né? Então, ó, glândulas salivares, aonde vai ter uma enzima, né, a pitialina, que funciona com pH 7, né, pitialina ou amilase salivar, e que faz a digestão do amido. A língua, que auxilia no processo de deglutição, né, e ainda conversamos, né, vai ter lá células, né, vamos dizer assim, adaptadas a perceber os sabores, tá? O pâncreas, né, que tem tanto uma função endócrina, o hormônio que a gente acabou de ver, insulina e glucagon, como o suco pancreático rico em enzimas, né, como a amilase pancreática para continuar a digestão do amido, que é extremamente difícil. O fígado, ó, só para te lembrar, o fígado não produz enzima nenhuma em relação à digestão, tá? Ele produz, então, o quê? A bile, tá? Então, a bile que vai emulsificar as gorduras para facilitar a ação das enzimas, né? Chamada de lipases, tá bem? E a vesícula biliar, aonde fica armazenada a bile, ok? A ordem do nosso sistema digestório, então, é essa, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Vamos começar na boca, tá? Então, a entrada do alimento no corpo, né? Umidificação pela saliva, é fundamental que o alimento ele esteja umidificado, tá? Isso vocês têm que ter, porque senão dificulta a ação enzimática. Não esquece que todas as reações no corpo humano ou no corpo dos seres vivos precisa ter a presença de água. Então, quanto maior a quantidade de água, mais fácil é a digestão. A mastigação, que é um fenômeno físico ou mecânico, como vocês quiserem chamar. E aí, ó, a amilase salivar ou pitialina, que quebra o amido. Tá? A partir dali, então, se encaminha, se deglute o alimento e ele passa para a faringe, né? Nessa faringe, o que a gente vai ter? Um tubo que liga, né? Um tubo curto, que liga, então, a boca ao esôfago, tá? Nessa região, ó, fica a epiglote, tá? Que a epiglote faz? Ela controla que o alimento ele vá para o trato digestório, não para o trato respiratório. E aí, conforme o movimento da respiração ou da deglutição, a tampinha, que é a epiglote, ela acaba fechando quando vem um alimento e acaba abrindo quando entra o ar, tá? Por isso que às vezes as pessoas engasgam, né? Porque nesta região, então, acaba o alimento, então, vamos dizer assim, entrando ou tentando entrar no buraco errado. Quando a gente engole muito rápido um alimento, né? E não dá tempo aí para a epiglote fechar, e aí ele acaba, né, entrando no sistema respiratório ou até mesmo se instalando ali no sistema respiratório, tá? Passou da faringe, então, passou da epiglótica, então ele vai descendo pelo esôfago, tá? E aí é um tubo longo musculoso, aonde tem grande capacidade de contração muscular, obviamente involuntária, então ali é musculatura lisa ou não estriada, tá? E aí vai apenas conduzir, então, ó, esse alimento, né, do esôfago para o estômago. Quando chega no estômago, nós temos o quê? Nós temos a digestão de proteínas. Por quê? Porque aqui dentro, né, aqui dentro do estômago ou no suco, olha o nome do suco do estômago, hein? Suco gástrico, vai ser liberado HCl, ácido clorídrico, que irá alterar o pepsinogênio em pepsina. E aí eu vou ter a pepsina como a principal enzima de quebra de proteínas. Até uma certa idade, 7, 8 anos, né, existe a renina também, que é uma enzima específica que quebra a proteína do leite. Depois a gente não consegue mais quebrar a proteína do leite no estômago. Pensa nas crianças, né? Quando elas vomitam, são pequenininhas, dão aquela vomitada, tem aquele cheiro azedo. Aquele cheiro azedo é da quebra da proteína do leite no estômago, que é o que a gente chama de quê? A gente chama de talhado. Não sei se vocês já viram um leite talhado.
Um leite talhado no ambiente, ele tem um cheiro azedo. Então, por exemplo, quando a proteína faz isso, a enzima faz isso na proteína do leite, quando a gente é criança, então ela vai, então, talhar esse leite também, né? Que teoricamente passaria para o intestino delgado. Bom, então o que acontece? Aqui nós temos, então, o suco gástrico, tem uma lipase, tá? Que eu não vou nem chamar atenção, mas que tem que ficar para vocês. Que existe o ácido clorídrico, baixa o pH ali, 2,5, 3,5, aonde acaba transformando o pepsinogênio em pepsina, e a renina até que a gente tem, olha, até os 5, 7 anos, aí depende de cada um, mas é mais ou menos isso. Depois disso aí a gente não produz mais a renina. Passou do estômago, e aí lembra ali, ó, enterogastrona, colicistocinina, gastrina, todos aqueles hormôniozinhos que a gente viu ali na apresentação anterior, acabam atuando para dizer, ó, empurra mais o alimento para o intestino delgado ou empurra menos, que é o que a gente vai ver agora. E aí, o que nós temos? Ó? Nós temos, então, no intestino delgado, a absorção de nutrientes, tá? Tu não pode esquecer que é aí no intestino delgado que acontece a absorção de nutrientes, que esse intestino delgado é dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e íleo, tá? Que aqui nós temos, então, né, vamos dizer assim, o duodeno, né, recebe o suco pancreático, que obviamente vem do pâncreas, com a amilase pancreática, com a lipase, com as nucleases, com outras tantas enzimas e com os carbonatos. Lembra os carbonatos para elevar o pH? Porque o pH que está vindo aqui do estômago, ele é muito ácido. Então, tu precisa dar elementos básicos para reagir. Ácido básico formando sal e água. A velha equação, aquela de Arrhenius. E ainda depois, ao longo do intestino, tu tem o que a gente chama de suco entérico. Olha o nome, entero. Entero quer dizer intestino. O suco entérico, ele é um suco que vai fazer com que se produzam mais enzimas. Por exemplo, a lactase é produzida nesse suco entérico. Aquela, né, da deficiência de da intolerância à lactose. Então, a lactase, a maltase, a sacarase. Então, todas essas enzimas aí, outras enzimas que digerem também as peptidases, né, as nucleases, são todas produzidas nesse suco entérico. Então, a gente tem 3 sucos. O suco gástrico, o suco pancreático e o suco entérico. Tá? E ainda tem a bile. Só que só para te lembrar, a bile também é lançada aí no intestino, no duodeno, só que a bile não tem enzima, tem apenas os sais biliares que fazem a digestão, então, que auxiliam, então, as lipases a digerir, então, essas moléculas de gorduras, de lipídios. E aí, por fim, ó, do intestino grosso, nós temos, então, a absorção de água, muita água é absorvida no intestino grosso, tá? E aí tu vai ter um maior ou um menor ressecamento, tá? E esse ressecamento é o que faz com que as fezes sejam mais umidificadas ou menos umidificadas, tá? E aí também tu pode associar algumas doenças, por exemplo, prisão de ventre. Então, se o teu corpo está absorvendo muita água, isso não quer dizer que é ruim, quer dizer que tu está ingerindo pouca água. E aí as fezes acabam, então, se acumulando. Então, vamos lá, câncer de próstata, se faz aquele teste de toque nos homens, né? Através do reto, na posição ali reto-anal, né? Então, se consegue perceber aonde está ali, né? Se está dilatado ou não a próstata, tá? Mas, de uma forma geral, olha aqui, ó, apendicite, né? Então, que é uma inflamação de bactérias, que é rica em todo o nosso intestino, né? Então, ela vai estar ali, a apendicite nada mais é que quando cai alimento nesse resquício aqui, se a gente for comparar com outros animais, eles têm um apêndice bem desenvolvido. Por quê? Porque eles fazem digestão de celulose. Nós não fazemos. Mas a digestão de celulose que eu digo é que eles têm bactérias que fazem isso para eles. Por exemplo, os bois, né? Os ruminantes, lá no estômago deles tem a pança ou o rumen,
que é capaz, então, nessa região, de fazer essa digestão através de bactérias. Então, olha aqui, ó, aquelas enzimas que eu tinha falado para vocês. Então, na boca, a amilase salivar, que quebra o amido em maltose. Depois, no estômago, ó, a pepsina, que quebra proteínas em peptídeos. Tá? Intestino delgado, então, o amido, a amilase pancreática, quebra em maltose. As maltoses quebram em glicose. As proteases, né, que são, generalizando assim, todas as enzimas que quebram proteína. Quebram as proteínas peptídeos, as peptidases em aminoácidos, e aí a gente consegue absorver. E as lipases acabam quebrando, né, em glicerol e ácido gráfico, em ácidos gordos ou glicerol, que a gente acaba, então, absorvendo. E as vitaminas, água e sais minerais não sofrem digestão, são absorvidos, então, diretamente pelo nosso intestino. Tá? Sistema respiratório. Tá? Então, nosso sistema respiratório, a gente não pode nunca descartar, né? Porque aí pensando no COVID, tá? Então, ó, o que acontece? No nosso tubo respiratório, né? Nós temos uma porção condutora, olha lá, ó, na entrada, né? Que seria a inspiração. Então, eu tenho nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E aí eu tenho hematose. As trocas gasosas. Entra o oxigênio, sai o CO2 e volta, ó. Alvéolos pulmonares, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e nariz. Não esquece que aqui lá na laringe nós temos as cordas vocais. Aqui está identificando bonitinho essa porção aí para vocês, tá? Bom, nos movimentos, então, de inspiração e expiração, toma cuidado com isso. Então, ó, pressão atmosférica maior, então a entrada de ar tem uma expansão da caixa torácica e a contração do músculo diafragma. Tá? Já quando há expiração, a pressão atmosférica é menor, então ó, o diafragma fica relaxado, ou seja, para cima, a caixa torácica diminui. Né? Aqui tem os músculos intercostais que seguem o mesmo padrão do diafragma. No caso da expiração, tu tem ele relaxado, no caso da inspiração, os músculos intercostais eles vão estar contraídos. Então, olha aqui embaixo, ó. Músculo diafragma é um músculo esquelético, tá? E é o principal músculo respiratório. Pode ser controlado voluntariamente, mas geralmente é controlado de forma automática pelo sistema nervoso autônomo. Bulbo e a ponte, mais precisamente o bulbo, tá? Ó, transporte de gases respiratórios, olha aqui, ó, os gases respiratórios, oxigênio e CO2, possuem baixa solubilidade no plasma sanguíneo, sendo transportados conjugados, ou seja, juntos, né, na hemoglobina das hemácias. O CO2 é transportado principalmente dissolvido bicarbonatos polares. Então, olha aqui, ó. Quando, por exemplo, o oxigênio se liga na hemoglobina, a gente chama de oxihemoglobina. Quando o CO2 se liga à hemoglobina, a gente chama de carbohemoglobina. Tá vendo, ó? Aqui embaixo, a interação química fraca e temporária, interação química fraca e temporária, tá? E olha esse último... não tá aqui, mas tá bem, não tem problema. Olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, por exemplo, agora, se fosse o monóxido de carbono, o monóxido, o CO, ele se liga à hemoglobina também, tá? Só que aí o que acontece? Tu tem que pensar assim, ó, já caiu na prova da Católica, tá? Então, ali nesse caso, o monóxido, quando ele se liga à hemoglobina, é o que faz a morte por asfixia, tá bem? Então, o que acontece? Ele vai formar, ao invés de formar uma interação química fraca, ele faz uma interação química forte e estável, ou seja, permanente, tá? Ou seja, ele não se desprende. Então, se tu inalar monóxido de carbono, ele se liga nas tuas hemoglobinas e não solta mais. E aí não tem o que fazer. E aí esse é o problema. É isso que faz com que as pessoas, por exemplo, morram por asfixia. E aí eu quero te chamar a atenção que isso já foi questão da Católica, tá? Então, né, falando de sistema respiratório, né, pensando não necessariamente só no COVID, né, pode ser que apareça alguma coisa assim de novo. E aí o nome dessa aqui, ó, aqui é oxihemoglobina, aqui é carbohemoglobina, e quando se liga um monóxido é carboxihemoglobina. Tranquilo essa parte aqui?
Beleza, então, vamos lá. Sistema urinário, né? Ou também chamado de sistema excretor. Então, olha aí o que a gente tem. Vamos começar aqui, ó. Funções deles, né? Órgãos, vamos pegar aqui. 2 rins e 2 ureteres, isso de uma forma padrão, né? Uma bexiga e uma uretra, seja homem ou mulher, interessa, tá? Não esquece, né? O nosso corpo, né, de uma forma geral, ele consegue, tá? Ele consegue sobreviver com apenas um rim, tá? Então, funções gerais, então, eliminação discretas, tá? Regulação de pH, homeostase, que é equilíbrio, controle da pressão arterial e eliminação, né, de substâncias tóxicas, como amônia, ureia e ácido úrico, tá? Essas são as funções gerais, então, aí do nosso sistema urinário. O nosso rim direito, que é esse lado aqui, né? Ele, então, é levemente inferior ao rim esquerdo. Tá? Bom, depois o que a gente tem? Ó, pensando nos rins. Então, localizado na parte posterior do abdômen, ou seja, mais para as costas, né? Um de cada lado da coluna. Tem formato de feijão, filtro em pureza, aí tem uma função importante, né? Que é filtrar e, consequentemente, né? Formar urina. Controla as concentrações de íons de sódio, potássio, bicarbonatos, cálcio e cloretos, e controlam também a quantidade de ureia, ácido úrico e amônia no corpo. Tá? Olha lá, ó. Aqui embaixo, ó, os néfrons, unidades que filtram o sangue. Tá? Depois agora a gente conversa. Bom, formou a urina, vamos supor que ele formou a urina aqui nos néfrons. Os néfrons conduziram ali para a pelve renal, que vão conduzir por os ureteres. Então, os ureteres, ó, conduzem a urina dos rins até a bexiga. Chegou na bexiga, ó, órgão musculoso, elástico, uma bolsa consegue armazenar aproximadamente 1 litro, né? Paredes ricas, né, em terminações nervosas, possui músculo circular e armazena a urina até ser expelida. Depois chegou na bexiga, vai para a uretra. Então, ó, tubo que conduz a urina, né, da bexiga para fora do corpo. Tá? Então, que é o canal que vai liberar. Para nós, homens, né, serve tanto para a urina como também para a ejaculação. Então, tem função urinária como função reprodutora. Já nas mulheres, só função urinária. Aí, o que eu quero te chamar a atenção são os néfrons, tá? Que está aqui no cantinho. Então, os néfrons, eles têm 3 partes aí importantes, tá? Ou 3, vamos dizer assim, situações importantes. Aqui ele traz 4 como a excreção, mas aí eu já penso como um sistema, tá? Eu vou pegar as 3 primeiras. Então, ó, do glomero para a cápsula de Bowman acontece a filtração. Bom, então aqui é o glomero e aqui é a cápsula de Bowman, tá? Então aconteceu a filtração. Beleza. O que foi filtrado? Foi filtrado água, íons, né, excretas, uma série de moléculas. O que não pode ser filtrado? Células do sangue e proteínas. Isso, se tiver na tua urina, tem algum desequilíbrio, tem algum problema, tem alguma alteração renal, seja ela qual for, tá? Bom, então o que acontece? O que aconteceu? Formou, então, o que a gente chama de filtrado glomerular. Já agora, aqui na porção inicial do néfron, que a gente chama de túbulo contorcido proximal, tá? Ou túbulo proximal, vai acontecer um fenômeno de reabsorção. Então, tudo aquilo que foi filtrado, mas que continua sendo necessário no corpo, vai ser reabsorvido. Tá? E aí tu tem um fenômeno de reabsorção. Tá? E aí acontece essa reabsorção. Bom, o que acontece? Ao mesmo tempo, o teu corpo não para de funcionar, né? Ele está funcionando, ele não está fazendo só, parei, que agora eu vou formar urina. Não, não dá para ser assim. E aí vai acontecendo fenômenos, né? Atividades que tu tem no teu dia a dia, te alimentando, sei lá, correndo, né? Fazendo alguma coisa do tipo. E aí tu vai tendo o quê? Tu vai tendo o bombeamento de volta para o sangue. Isso acontece normalmente na alça néfrica ou alça de Henle, tá? E aí tu vai ter, então, o quê? Uma secreção, tá? E aí, por fim, ele vai e volta, regula, vê aquilo que fica bom para o corpo, para não perder muita água. Tem a ação do ADH aqui, lembra aquele hormônio antidiurético lá do iniciozinho, lá do outro slide, tá? E aí tu vai ter o quê? E aí tu vai ter a excreta pronta, ou seja, a urina pronta, tá? Sistema reprodutor.
Vamos começar com o feminino, ok? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho, tá, ovulogênese, a gente já viu, anatomia. Então, de que é formado o sistema, né? O sistema feminino. Então, é formado da tuba uterina, é formado de ovário, é formado do útero, também pode ser chamado de corpo do útero, e também é formado da vagina. Então, ó, vagina, órgão copulador, o útero, né, local da implantação, né, do feto fecundado, o ovário, local onde é produzido os óvulos, né, o ovócitos 2, e a tuba uterina, né, vai ser o local onde capta esse ovócito 2, né, ou ainda, né, vai ser o local também que normalmente acontece a fecundação, tá? Bom, o que nós temos aqui, né? Quando a gente fala de ciclo ovariano, a gente tem que entender, então, que é aquele ciclo, né, que a gente chama de ciclo menstrual também, coisas assim do tipo. Então, o que acontece, né? Eu tenho o quê? Um folículo primordial. Lembra que eu falei do FSH e do LH? São aqueles hormônios que vão controlar isso aqui também, tá? Então, ó, o FSH vai fazer a transformação, ó, desse folículo primordial nesses outros folículos aqui, ó, tá vendo, ó? Até acontecer a ovulação, tá? Então, ele saiu disso aqui, aí vai aumentando, aumentando, aumentando a taxa de FSH, tá? Até que aconteça a ovulação. Acontecendo a ovulação, o que acontece? Agora tu tem um corpo lúteo, tá? Um corpo lúteo chamado, né, de corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo, caso não aconteça, por exemplo, a gravidez, ele regride como aconteceu aqui do 7 para o outro, ó, tá vendo? Ah, ele regrediu. Ao mesmo tempo, se ele permanecesse grande, desse tamanho aqui, ele continuaria produzindo a progesterona. Ah, então, quem produz a progesterona é o corpo lúteo ou o corpo amarelo. Caso haja a fecundação, esse corpo lúteo ele fica grande, permanece grande por boa parte da gravidez, produzindo progesterona. Qual é a função da progesterona? A manter o quê? A gravidez. Manter o útero espesso, dar sinal que não pode ter outra ovulação, dar sinal que não pode acontecer a menstruação. Caso caia a dosagem ou a quantidade, por exemplo, de progesterona, há o descamamento do útero. E há, então, o quê? A liberação das paredes, e aí, consequentemente, se tivesse implantado lá um embriãozinho, ele também seria liberado, que a gente chama de aborto. Tá? Então, de novo, ó, quem produz aqui o FSH estimula toda essa relação aqui do folículo primordial até a ovulação. Depois, aqui forma-se, então, o corpo lúteo produz a progesterona. Se não houve gravidez, ele cai, diminui, regride, e aí diminui a quantidade de progesterona na menstruação. Se houve gravidez, ele permanece grande, e aí, então, diz para o teu corpo, né, corpo feminino, que há uma gravidez, então ele permanece com as dosagens altas de progesterona. Tá? Então, olha aqui, ó, as camadas do útero, né? Então, camada funcional do endométrio, é aqui, então, que se implanta, né, altamente vascularizado, por isso o sangramento durante a menstruação, né? Então, é por isso também no endométrio que tem uma camada mais profunda, uma camada mais superficial, que facilita, então, esse espessamento. Aí no slide, eu acho que posterior, a gente vai ver o que aparece. Aqui, ó. Então, olha lá, ó, ciclo ovariano. Então, olha o que acontece no ovário. Aquele óvulo primordial, ele vai aumentando até que acontece a ovulação aproximadamente próximo do 14º dia. Olha o que acontece aqui com LH e com FSH. Olha aqui, ó, o FSH, o folículo estimulante, ele aumenta no 14º dia, que é o dia da ovulação, como a gente tinha visto. Olha o que acontece com a parede do útero, ela vai aumentando para que tenha espaço para que o embrião se desenvolva. Tá? E olha o que acontece com o útero, olha aqui, ó, ele vai se espessando para que aconteça, então, para que segure, né, as quantidades aí, né, as quantidades hormonais, e aí permaneça a gravidez. Todos esses casos aqui, ó, inclusive da temperatura, todos esses casos aqui são casos específicos, tá? Para que não aconteça a gravidez. Olha como o corpo lúteo ele regride. Tá vendo?
Ó, ele regrediu e com isso ele cai a quantidade, então, de progesterona. Agora, olha só aqui o estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele tem um ápice antes de quem? Antes da ovulação. Tá vendo? A ovulação vai se dar aqui, vamos supor, nesse caso, nesse exemplo, no 14º dia. Então, ele tem um ápice antes, que é para quê? Para fazer esse espessamento aqui do endométrio. Então, a gente diz que a função do estrogênio ou do estradiol é preparar o útero para a implantação. Olha o que acontece com a progesterona, ela tem um ápice após a ovulação. Por quê? Porque caso haja fecundação, olha aqui, ó, ao invés de ele ter essa queda aqui e causar a menstruação, porque é essa queda aqui de progesterona e a regressão do corpo lúteo que faz a diminuição da progesterona. Mas se houvesse uma fecundação, essa progesterona permaneceria alta, nessa altura aqui, ó, e aí não teria, então, menstruação. E aí o útero teria lá ficado, né? Bem estruturado para o desenvolvimento do embrião. Tranquilo aqui? E a gente tem um aparelho reprodutor humano, né? Então, ó, algumas partes, então, vamos lá, ó, saco escrotal ou bolsa escrotal, né? Protege os testículos. Os testículos, né? Opa, vamos ver aqui. Não. Pior é que não. Ai, me divirto com as piadas de vocês, olha. Ai, valeu. Olha aqui, ó. Bolsa escrotal, tá? Então, ó, testículo, protege os testículos, né? Uma bolsa que, inclusive, ela aproxima ou afasta, né, os testículos do corpo por causa da temperatura. Vocês, mulheres, né, têm as gônadas dentro do corpo, porque as enzimas suportam mais, né? Nós, homens, não. Então, quando está frio, normalmente, né, o testículo se aproxima. Quando está calor, o testículo normalmente se afasta, tá? Então, ó, depois os testículos são as glândulas, né? Que vão aí produzir hormônios e produzir células, tá? 3, ó, o epidídimo, aonde fica, então, armazenado. A produção é aqui dentro, nos túbulos seminíferos, tá? Depois 4, o ducto deferente, que é aquele que se faz a cirurgia, inclusive, né? Para fazer com que o homem não queira ter mais filho e tal. É aqui no ducto que conduz os espermatozoides até a região ali da próstata, tá? A vesícula seminal, que produz, né, líquidos de nutrição para os espermatozoides. A próstata, né, que produz também líquido, né, que reequilibra o pH, que protege, né, os espermatozoides, principalmente quando está na vagina, que é ácido. A uretra, que conduz, então, né, esses espermatozoides já com as secreções, e aí eu tenho o sêmen. O que é o sêmen? Espermatozoides, líquido da vesícula e líquido da próstata. Tá? O pênis, né, que é o órgão copulador, né, e a abertura da uretra. Espermatozoide, né, então um acrossoma, quero te chamar a atenção aqui do acrossoma, que ele é formado de complexo de Golgi. Tá? Quero te chamar a atenção para essa peça intermediária, onde estão as mitocôndrias. Por isso que as mitocôndrias sempre são de origem materna, tá? Porque só entra esse núcleo aqui no óvulo, as mitocôndrias não entram, e caso elas entrem, os lisossomos digerem elas. Tá? As mitocôndrias masculinas não ficam, vamos dizer assim, na cabeça do espermatozoide, ficam na peça intermediária para dar energia para o flagelo. E aqui o mecanismo de controle que a gente já viu como é que funciona, né? É um mecanismo que um estimula, a gente chama de feedback positivo, e o que o outro inibe. Tá? Aqui os métodos contraceptivos, né? Então, ó, métodos de barreira, diafragma, né? Preservativo feminino, preservativo masculino e o capuz cervical, que é parecido com o diafragma. Mas que coisa. Depois, ó, os métodos naturais, tá? Ou seja, a gente chama também de comportamentais, não são nada seguros, só para deixar claro para vocês. Então, ó,
métodos de temperatura basal, então a mulher mede lá todos os dias, né, a temperatura no mesmo horário, e aí sempre que ela tiver ali com início de febre é porque está ovulando, tá? Depois a gente tem métodos da lactância, tá? Tem método calendário, ou seja, método da tabelinha. A gente tem o método bilingues, dias secos, dias não sei o quê. De coito interrompido, que é retirar o pênis, né, quando for ejacular. Nenhum deles, pessoal, deixar bem claro, nenhum serve como método? Serve. Tá? Então, toma cuidado se aparecer alguma coisa em prova, são métodos eficazes. Tá? Esses aqui não são seguros e mais, né? Não previne DSTs. O único que previne DSTs são os dois tipos de camisinha, tanto a feminina como a masculina. Nem o diafragma, nem o capuz cervical evita, tá? Bom, depois nós temos, aqui a gente poderia colocar também um dispositivo intrauterino, tá? Que também é outra coisa. Dispositivo intrauterino, o DIU, né? Ele, por exemplo, só pode ser colocado por médico, e não é na vagina, é dentro do útero, tá? Aí depois nós temos os métodos hormonais, as pílulas, os adesivos, os injetáveis, os anéis vaginais, né, e os implantes, tá? Todos eles, né, todos eles para mulheres, só para lembrar, tá? Que essa é uma das grandes críticas que nós temos aí no meio biológico, justamente por isso, né? Porque que as pesquisas não avançam na parte de anticoncepcionais também masculinos, mas não esquece também que isso não se dá. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou me expressar? Não se dá uma segurança, se dá uma segurança em termos de, independente seja masculino ou feminino, tá? Se dá uma segurança em termos de evitar gravidez, tá? Mas não esquece que a camisinha é o único método que é tão eficiente, tanto eficiente para evitar gravidez, como também ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Bom, aí depois a gente tem os métodos contraceptivos de emergência, que é a pílula do dia seguinte, outros métodos, que é espermicidas, esponjas, né, que são esponjas que são colocadas no interior da vagina, tem de tudo que vocês podem imaginar, e aí os métodos de esterilização, né, e a vasectomia, que eu tinha falado para vocês, nos ductos deferentes, né, e as inclusões da tuba-uterina, tá, ou a laqueadura tubária, tá bem? Então, esses são os métodos contraceptivos aí. E aí, a gente passa, então, agora para o sistema... esqueci até de um A ali. Sistema de classificação e organização de seres vivos, tá? Então, basicamente, nós temos aí 5 reinos, tá? E só te lembrando, né? Os vírus não entram como seres vivos, a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o reino plant, ou também chamado de metáfita, onde as plantas são os grandes representantes, são todos eucariontes, ou seja, né? Tem núcleo. Todas as plantas são pluricelulares, e todas são autótrofas e fotossintetizantes, tá? Então, isso não quer dizer que outros seres não possam ter essas características, tá? Mas só esse grupo tem elas juntas, tá? Ou seja, são eucariontes, pluricelulares, autótrofos e fotossintetizantes. Já o reino animal. Reino animal, então, são os animais, né? Eucariontes. Todos os animais são pluricelulares e todos os animais, são heterotrófos. Então, isso nos diz muita coisa, né? Então, nós, animais, seja que maneira for, nós necessitamos de outros seres vivos. Então, imagina assim, vindo uma questão de ecologia, tá? Perguntarem os animais. Os animais são sempre consumidores. Lembra? Tem os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários, blá, 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 blá. E ainda tem os decompositores, tá? Mas beleza, vamos pegar só produtores e consumidores. Se te perguntar assim, os animais fazendo afirmativas sobre as cadeias alimentares, ou os níveis tróficos e tal. Então, nós, animais, independente seja lá o porífero, independente seja lá um quinidário, independente seja um verme, não interessa, ou até mesmo um elefante,
nós temos, então, um posicionamento nas cadeias alimentares como consumidores. Sempre. Por isso que nós somos heterótrofos, tá? Depois, o que a gente tem? O reino fungi. Ah, os representantes são os fungos. Ah, não saiu aqui o negócio. Ah, então, vamos lá. Vamos fazer junto aqui. Os fungos podem ser uni- e pluricelulares, tá? Então, ó, os fungos podem ser uni- e pluricelulares. E mais, tá? Eles são heterotróficos, tá? São uni- e pluricelulares e são heterotróficos, tá? Então, ó, os unicelulares são as leveduras, né? Por exemplo, que faz cerveja, fermentação da cerveja, tá? E, por exemplo, os fungos podem ser filamentosos ou ainda os cogumelos, que, né, que a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem mais contato. Os filamentosos como o bolor, né? Ou o penicillium, que produz a penicilina. Já os protozoários, olha lá, ó, são unicelulares, eucariontes e procariontes. Ah, não. O que é isso aqui? Aqui, na verdade, olha aqui, ó, arruma aí, por favor, senão vai parecer bobagem aqui. Ah, os protozoários, eles são unicelulares e pluricelulares e eucariontes. Coloca aí que eu me enganei aqui, ó. Não são procariontes. Tá? Arrisca aí. Tá bem? Tranquilo? Então, risca aí. Tá? Então, ó, de novo, os protozoários são unicelulares, tá? São eucariontes e também podem ser pluricelulares, que são as algas. Não esquece que as algas estão aqui dentro, tá? Então, ó, só existe alga pluricelular dentro do reino protista. Inclusive, essas algas, alguns anos atrás, elas eram classificadas dentro do reino Monera. Dentro do reino Monera, dentro do reino Plant, tá? Então, ó, de novo, os protozoários são uni ou pluri, são eucariontes, né? E ainda podem ser pluricelulares algumas algas. Existem algas uni e pluricelulares. E por último, né, aquele reino mais básico, mais simples, tá? Que é o reino Monera. Ah, o reino Monera, então, constituído de seres, ó, unicelulares e procariontes. Não esquece, o único reino que é procarionte, tá? O único reino que é procarionte é o reino Monera, tá bem? Ah, e aqui dentro nós temos, então, as bactérias e as cianobactérias, tá? Essas cianobactérias fazem fotossíntese. As bactérias, elas são o quê? Heterótrofas. Então, as cianobactérias são autótrofas, né? E as bactérias são heterótrofas, tá bem? Embora tenham bactérias que façam quimiossíntese, como aquelas bactérias do ciclo do nitrogênio, as pseudomonas, né, as nitrobactérias, as nitrosomonas, né? Então, o risóbio faz a fixação atmosférica do nitrogênio, tá? Então, essas bactérias aí são chamadas de quimiosintetizantes, tá? Também são autotróficas. Tranquilo? E aí a classificação, ó. Então, existem hoje, né, 3 domínios: o domínio eucária, o domínio procária das bactérias, que a gente chama de bactérias atuais, e o domínio árquea, ou das arqueobactérias, tá? Esses domínios, na verdade, o domínio procária e o domínio arqueobactérias dividem as bactérias em 2 grupos: as bactérias primitivas, né, nos árqueas, e as procárias dos procariontes, né, das bactérias atuais, tá? E aí todos os eucariontes são colocados no domínio eucária. E aí nós temos a ordem, né, aqueles 7 níveis estabelecidos por Linneu, né? Então, que é o reino animal, filo cordata, porque, né, apresenta características de cordados, classe mamália, ordem carnívora, e aqui refico, aí Fá de família, então família Felidae, Canidae, Ursidae. Aí nós temos os gêneros Félix, a Pantera, Canis, Ursus, e aí depois, por fim, nós temos o quê? Nós temos as espécies. Então, ó, Felix catus, Felix pardalis, Felix pardus, Canis familiares, Canis lupus,
Ursus arctos, Ursus horribilis. Ah, então, esses aqui são o quê? Essas são 7, agora com os domínios 8 níveis. Ah, mas os 7 níveis de Linneu são esses, nessa ordem, do maior para o menor. Reino, filo, classe e ordem, família, gênero e espécie. Tranquilo até aqui ou não? Então tá, vamos adiante. Aí, ó. Aí o que acontece, né? Uma prova também como a da Católica, ela não traz, não tem vindo, por exemplo, né? Questões com imagens, tá? Então eu achei essa imagem aí com esse resumão aí bem legal, né? Que, por exemplo, traz algumas coisinhas importantes, porque aparece, tá? Na Católica aparece. Na verdade, em Pelotas, se ainda existisse, né? Hoje mesmo estava fazendo, um dos exercícios que eu estava fazendo para vocês aí, era da UFPEL. Aí eu estava me lembrando da época que eu fazia vestibular, né, que existia da UFPEL e acontece até hoje no PAV. Então, em Pelotas se gosta muito, né, de sistemática e filogenia. Então, sistemática, né, é esse que a gente estava vendo agora, e a filogenética, que é uma parte que está relacionada mais aos ancestrais. Tá? Então, o que acontece? Né? A Pelotas gosta muito, porque as universidades lá, tanto a católica quando tinha, eu não sei se ainda tem, acredito que não, o curso de biologia, né? Como a UFPEL, elas sempre foram muito dessa parte de classificação biológica, tá? Então, sempre cai alguma coisa, ou sempre vem assim buscando essa parte evolutiva, né? E quem organiza a tua prova, como eu sempre falo, ele trabalhou com esse tipo de coisa, né? Então, vamos aqui, ó. Então, ó, o que é, então, né, essa parte de classificação? Então, ó, ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos, né? Então, o principal nome, sim, foi Linneu, né, Carvão Linné. E aí, o que acontece? Isso aqui a católica adora, tá? Por incrível que pareça. A católica, assim como o Enem também, adora essa regra de nomenclatura. Elas não vêm assim, de o que é isso no nome científico, o que é aquilo no nome científico. Mas eles vêm dentro de um contexto que, se tu não souber, tu acaba errando. Então, a gente tem as regras de nomenclatura. Tá? Então, a primeira regra é que sempre o nome científico é escrito em letras o quê? Em letras em itálico. Tá? Então, aquelas letrinhas de lado. E sempre a primeira letra do nome, que a gente chama de gênero da palavra, tá? O gênero, ela é sempre maiúsculo. Tá? E aqui, ó, o segunda palavra, ele é chamado de quê? Ele é chamado de espécie. Então, aqui eu tenho o gênero e a espécie. Olha lá, ó, que é o que classifica lá no final. Ó. Se eu voltar no slide anterior, você vai ver que aqui tinha um gênero, Félix, que tem duas espécies, cactus, catus e pardalis. Então, é isso que esse nome científico vem te dizer. Então, ó, ele também pode estar em destaque, ó, em negrito, sublinhado ou itálico, mas em prova a gente normalmente, comumente, aceita somente em itálico. Tá? Então, ó, como eu tinha falado para vocês, aqui os três domínios. Então, eucária, né? Todos eucariontes, e aí o árquea, as arqueobactérias, e as bactérias, as eubactérias. Tá? Normalmente se classifica o quê? Do mais antigo, que antigamente a gente chamava assim, ó, de menos evoluído, para o mais evoluído, mais recente. E aqui são as relações filogenéticas, tá? Que são as relações evolutivas, tá? Que a gente chama de cladogramas, tá? Que são as relações entre os táxons, ou seja, entre os grupos desses animais, tá? E aí eu quero saber se vocês lembram disso aqui, ó. O que é um núcleo polifilético, parafilético e monofilético? Lembram ou não? Não? Então, ó, toda vez que a gente falar assim, ó,
Monofilético, olha só. O que quer dizer? O monofilético aqui é o C e o D, tá bem? Ah, tá bem? Ó? C e D, tá? Então, o que isso quer dizer? Que C e D, ele primeiro, esse aqui é o ancestral, tá? Aqui estaria o ancestral, vamos dizer assim, o indivíduo que deu origem a todos esses outros aí, tá bem? Agora, pensa assim comigo. Quem vocês acham que são os animais mais recentes, tá? Os mais derivados do ancestral. Quem são os mais derivados do ancestral? Vamos fazer esse exercício aí. Quem são os mais derivados aqui desse ancestral? Aqui, ó. Pensa? Não? Ninguém se habilita? Mas que coisa. Ninguém? Bah. Olha aqui, ó. Quando a gente fala que é monofilético, são aqueles grupos que estão mais próximos. Tá? Mais próximos e mais, olha só, são mais recentes. Então, ó, o C com o D, ele é um grupo monofilético. Por quê? Primeiro, porque ele está mais distante do ancestral. Estão vendo? Ó, esta característica aqui, ó, esta aqui, ele é mais perto de C e de D e está mais longe do ancestral. Entende isso? Então, esta característica entre C e D, ela é muito mais próxima que entre B e D, que entre A e D. Entende isso? Por quê? Porque o que acontece? Esses caras aqui, ó, esse A é o grupo, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, menos evoluído. Vamos ver se fica mais claro agora. O A é menos evoluído. O B já deu uma evoluçãozinha do ancestral, o C mais ainda, e o D seria o mais evoluído, que a gente chama de derivado, tá? Em evolução, ok? Agora, quem é que são aqueles que estão mais distantes do ancestral? O C e o D, por apresentar essas características aqui. Então, a gente chama este C e D de um grupo monofilético. Primeiro, porque eles são próximos de características e estão afastados de quem? Desse ancestral aqui em comum. Agora, olha só, o que é um grupo parafilético? Tá? O que é um grupo parafilético? Okay? Um grupo parafilético são aqueles, por exemplo, que dividem situações em comum. Ou seja, que estão próximos, mas que têm características diferentes. Por exemplo, o A desenvolveu essa característica, por isso ele veio para cá. O B, esta característica, por isso que ele veio para cá. O C, esta característica, por isso que ele veio para cá. E o D, uma outra característica que não é essa aqui. Aí, olha só, olha onde está o B e o C. O B e o C, eles estão o quê? Próximos evolutivamente, veja bem, eles estão próximos evolutivamente, tá? Ó, B e C, só que eles dividem em características diferentes. Por isso que a gente chama de parafilético. Elton, e qual é a diferença do polifilético? O polifilético, eles estão mais afastados, olha só, A e C, A e C, eles estão mais afastados, e aí o que acontece? E ainda existem grupos entre eles. Entende? Por exemplo, o B. Elton, mas não poderia ser o D? Poderia também. Entre A e D, eu também teria um grupo polifilético. Entre A e C, eu também teria um grupo polifilético. Entre A e B, eu teria um grupo, olha aqui, ó, parafilético. Elton, e por que C e D não? Porque lembra? Para ser monofilético, eles têm que estar o mais afastado possível de quem? Do ancestral. Essa é a diferença aí entre polifilético, parafilético, e polifilético. Fica claro isso ou não? Tem que ficar claro isso aí. Se não entenderam, não tem problema, eu explico de novo.
Não entenderam? Fica assim. Ó, de novo, hein? Monofilético, quando estão muito afastados do ancestral. E, ao mesmo tempo, entre os dois grupos que eu estiver comparando, eles estão próximos. Tá? Parafilético é quando eles não são os mais afastados e não tem ninguém entre eles. Por exemplo, o B e o C. Tá? Ou poderia ser até o A e o B, sem problema nenhum. Tá? Mas parafilético é quando eu tenho o quê? Um grupo no meio deles. Por exemplo, o A e o C, e também poderia ser o A e o D. Porque aí eu teria o B e o C entre eles, e se fosse o A e o C, eu tenho o B. Então, por isso que é polifilético. Poli quer dizer muitos, né? Ou seja, tem muitos que convergem, ou muitas características que acabam, então, se perdendo aí nesse meio. Tranquilo aqui, então? Deixa eu ver aqui. E aí a gente deixa os vírus, então, para a semana que vem, e aí a gente continua nessa partezinha, tá? Nessa partezinha aí, na sequência, vírus, os reinos, e aí depois a gente já vai entrando em ecologia, que vai ser importante. Né? Os reinos aí a gente mata, a parte de botânica, né? E assim por diante. Tá bem? Então, beleza, pessoal.